Olá pessoal, então dando continuidade ao conteúdo de eletrônica de potência do canal, vou falar sobre o retificador monofásico de meia onda controlado alimentando uma carga RL. Esse circuito é bem similar a um outro circuito que foi visto em um vídeo anterior, que é o retificador, também monofásico, também de meia onda, porém não controlado. Então eu gostaria de indicar esse vídeo do retificador não controlado para que vocês vejam primeiro, já que esse circuito vai ser bem similar a um circuito que já foi apresentado aqui, como eu já disse. Bom, qual seria aí em termos de construção do circuito, dos componentes, né, que formam esse circuito, qual seria a diferença principal? Então, esse circuito apresentado é o retificador monofásico, como eu falei aqui, né? Só tem uma fonte alternada para a alimentação desse circuito. E a principal diferença está no componente que vai efetuar a retificação, que não é mais um diodo e sim um tiristor, um SCR. Né? Então agora é o SCR que vai fazer a retificação de uma tensão e, consequentemente, uma corrente alternada para entregar a uma carga uma tensão e uma corrente que sejam contínuas. A carga, como eu já mencionei aí no início, é uma carga do tipo RL, resistência associada a uma indutância. Então nós vamos verificar o funcionamento desse circuito agora com o tiristor. Vamos verificar também aqui as formas de onda, ou seja, os gráficos da corrente e da tensão que aparecem na carga. Começando aí então pelo funcionamento desse circuito. Eu vou aqui um pouquinho mais rápido, pessoal, já que, como eu já disse, esse circuito é bem similar a um outro que já foi apresentado aqui no canal, que é o retificador não controlado, tá? Então, num primeiro momento, nós vamos ter a tensão de entrada como positiva. Reparem então que o positivo está ligado nessa situação ao anodo do tiristor, do SCR. Para quem não sabe o que é um SCR ou como funciona um SCR, eu recomendo que também veja um vídeo anterior do canal onde eu falo de forma bem detalhada sobre o funcionamento desse componente, as principais características dele. Nessa situação, o tiristor está diretamente polarizado, mas diferentemente do diodo, essa não é uma condição suficiente para fazer a condução de corrente desse circuito, ou seja, o tiristor não conduz corrente estando somente polarizado de forma direta. Então é o que eu falo aqui, o tiristor diretamente polarizado, mas ainda não há corrente fluindo pelo circuito, por quê? Além do tiristor estar diretamente polarizado, ele precisa também receber uma corrente no gatilho. A partir do momento que aparece esta corrente, ou seja, a partir do momento que o tiristor recebe um pulso de corrente no seu gatilho, que é esse terminal que nós estamos vendo aqui, aí sim haverá condução por parte desse tiristor, desse SCR. Tá? Então, o tiristor vai entrar em condução, vai permitir a passagem de corrente no circuito. Essa corrente vai fluir da fonte para a carga. Ou seja, nessa situação, com o tiristor conduzindo, vamos trocar ele aqui então por uma chave fechada, né? Indicando que ele está conduzindo, a tensão da fonte ela é transferida para a carga. Lembrando que a tensão medida pela carga é a tensão aqui do conjunto, da associação como um todo, da resistência e da indutância somadas, tá certo? Essa seria a tensão V0. A corrente que passa aqui, né, ela vai ter esse sentido, é o único sentido possível para esse circuito, uma vez que o tiristor só consegue conduzir nesse sentido. O tiristor é uma chave unidirecional em corrente. Lembrando que a presença do indutor na carga gera aqui como consequência um atraso da corrente do circuito, né, da corrente que a carga recebe, em relação à sua tensão. Isso vai fazer com que, mesmo quando a polaridade desta fonte for trocada, haverá ainda corrente circulando no meu circuito devido ao fato do indutor
está, nesse momento, devolvendo a energia recebida numa primeira etapa do funcionamento que nós já vimos aí. Então, enquanto a tensão está positiva, o tiristor conduz, essa corrente está fluindo de modo a carregar, ou seja, a fazer com que essa carga receba energia. E quando essa polaridade da fonte alternada é trocada, o indutor que está aqui com uma certa energia acumulada devolve essa energia, e o modo como ele devolve essa energia é fazendo com que a corrente siga o mesmo sentido. Lembrando que o tiristor ele só deixa de conduzir quando não houver mais corrente circulando por ele, né? Ou quando essa corrente for menor do que um certo valor. Eu detalho isso aí um pouquinho mais no funcionamento do SCR. Quando eu falo SCR tiristor, tá, pessoal? O SCR seria o tipo mais básico aí de um tiristor. Enquanto então esse indutor, a parte indutiva então dessa carga, né, que é o indutor, estiver devolvendo energia para o circuito, essa corrente fluirá nesse sentido e o tiristor vai conduzir essa corrente, fazendo com que essa tensão, mesmo sendo negativa, apareça sobre a carga, justamente por conta dessa condução. Essa corrente só vai deixar de circular à medida que o indutor se descarregar completamente, ou seja, completar a devolução dessa energia que ele recebeu anteriormente. Beleza, pessoal? Então, como eu falei, essa corrente decorre do descarregamento de energia do indutor. Enquanto isso acontecer, vai haver corrente circulando pelo circuito, mesmo com a polaridade negativa aqui da tensão da fonte alternada. Quando a energia devolvida pelo indutor se esgota, ou seja, quando ela cai a zero, quando essa corrente cai a zero, aí o meu tiristor está reversamente polarizado pela minha fonte alternada. Como não vai haver corrente circulando por ele, ele vai retornar ao estágio de bloqueio. Lembrando que ele começa bloqueado, né? Porque não adianta ele estar diretamente polarizado lá no começo. Ele também deve receber uma corrente de gatilho. Isso significa que ele só vai voltar a conduzir à medida que esta fonte estiver com a polarização trocada novamente e quando ele receber um novo pulso de corrente lá no seu gatilho. Tá? Sempre lembrando disso. O tiristor tem essa característica que, no final das contas, né, já aqui concluindo então o funcionamento do circuito, né, aqui falando sobre a última parte, o tiristor reversamente polarizado, pela tensão da corrente alternada, ele fica aberto. Como eu falei, o ciclo aqui se encerra e ele só vai voltar a conduzir quando essa fonte trocar sua polaridade e ele receber um novo pulso de corrente no gatilho. Aí reinicia-se o ciclo, conforme nós já falamos aqui, né, pessoal? E concluindo então, esse retificador ele é classificado como controlado porque a corrente que o tiristor recebe aqui no gatilho pode vir em qualquer instante, desde que essa tensão esteja positiva. Então, nós podemos fazer com que a carga receba uma tensão positiva com um valor médio maior ou menor, dependendo do instante em que a corrente, o pulso de corrente aqui no gatilho do tiristor é inserido nele. Tá? Se fosse, por exemplo, aqui os enrolamentos do motor, à medida que a gente tem um ângulo, a gente ajusta o valor do chamado ângulo de condução, que é justamente esse instante onde o tiristor recebe a corrente de gatilho, a gente faz, por exemplo, com que esse motor rode a uma velocidade maior ou menor. Essa é a principal vantagem desse circuito. No caso do diodo, não era possível fazer isso. Né? O diodo ele fazia uma condução sem nenhum tipo de controle externo, como é o caso do tiristor. Tá bom? Vamos às formas de onda. Nas formas de onda, inclusive, dá para entender melhor isso que eu acabei de falar. Esse valor de alfa aqui, por exemplo, ele está nessa posição, mas ele pode transitar em toda essa parte onde nós temos o semiciclo positivo. Se nós colocarmos um alfa aqui, um pouquinho mais para a direita, por exemplo, nós vamos ter um menor valor de tensão positiva aplicado à carga. Tá? Isso em termos práticos, como eu falei lá no exemplo do motor, faria com que o motor rodasse mais devagar, pois ele estaria recebendo uma tensão menor. À medida que esse alfa anda mais para a esquerda, eu aumento essa área positiva e isso faz com que a minha carga receba uma maior tensão média. Se fosse, por exemplo, o caso se a carga fosse um motor, ele rodaria a uma velocidade maior. Tá? Só para a gente entender então esse processo.
No mais, o funcionamento desse circuito ele é bem parecido com o circuito retificador não controlado. Reparem aqui que a corrente, né, que é essa onda menor, ela sempre cai a zero depois da tensão, que é essa onda maior que nós temos aqui, ó. Essa onda aqui seria lá da tensão, né? A tensão ela surge, né? Ela aparece na minha carga a partir do disparo do SCR, que ocorre no instante alfa, e ela vai aparecer na minha carga até o momento em que a minha carga, né, esteja aqui, ó, recebendo e depois devolvendo energia para o meu circuito de novo. Por isso que essa parcela negativa aparece na minha carga, porque aqui nesse caso meu indutor está devolvendo energia para o meu circuito. Existe ainda corrente circulando lá na minha carga, consequentemente no meu circuito, porque a corrente é única naquele caso. E nessa situação, com a corrente circulando lá na minha carga, eu vou ter tensão transferida da fonte para a minha carga, mesmo ela sendo negativa. Lembrando que essa parcela negativa é indesejável para o meu circuito. Para corrigi-la, nós podemos utilizar o diodo de roda livre. Vou apresentar isso inclusive num próximo vídeo. E depois que eu tenho aqui o meu beta, que é o chamado ângulo de extinção da corrente, falo sobre ele lá no retificador não controlado, é exatamente o mesmo parâmetro. Aqui a minha corrente cai a zero, significa então que o meu indutor acabou de devolver energia para a rede. Então a minha tensão também vai cair a zero devido à polarização reversa do SCR. O meu SCR só vai voltar a conduzir um novo valor de alfa, onde ele recebe um novo pulso de gatilho, de corrente no gatilho, melhor dizendo. Tá? E aí a gente reinicia o ciclo. Com relação às expressões, para obter o beta, que é justamente esse ângulo de extinção da corrente, né? É o instante então onde o meu indutor acabou de devolver lá a energia para o meu circuito. Essa corrente então ela cai a zero. A gente calcula o ângulo da carga, da mesma maneira que no retificador não controlado. Lembrando que quanto mais indutiva for a carga, maior será a reatância, portanto maior será o φ e consequentemente maior será o ângulo de extinção da corrente. Em termos práticos, isso significaria que o meu indutor ele demoraria mais a devolver essa energia que ele absorveu do circuito. Tá? Quanto mais indutivo for, mais tempo a carga demora para devolver essa energia. A gente utiliza o ábaco aí para achar o beta através do φ. Φ é o ângulo da carga. Eu detalho isso mais lá no retificador não controlado. Através do φ e dessa curva, acha-se o valor de beta. Para calcular o valor médio da tensão de saída, ou seja, a tensão que chega até a minha carga, nós podemos utilizar essa expressão, raiz de 2 vezes a tensão RMS lá da tensão da fonte alternada, dividido por 2π, multiplica cosseno de alfa, lembrando que alfa é o ângulo de condução do tiristor, menos o cosseno de beta. Beta é esse ângulo que nós acabamos de ver, o ângulo de extinção da corrente. Lembrando que aqui eu estou desprezando o valor da queda de tensão do SCR. Tá? No diodo esse valor é por volta de 0,7, no SCR esse valor costuma ser aí um pouquinho maior. Tá bom? E a corrente média de saída, a corrente na carga, da mesma maneira que nós achamos lá no retificador não controlado, basta nós pegarmos o valor da tensão média de saída e dividir pelo valor da resistência. Lembrando que eu expliquei lá no retificador não controlado. A tensão média ela só aparece na parte resistiva da minha carga, uma vez que, para o indutor, o valor médio da tensão que aparece só nele é igual a zero. Então, como só tem tensão média não nula na resistência, para calcular essa corrente, a gente só precisa usar o valor da parte resistiva da carga. Beleza, pessoal? Então, esse seria o retificador controlado. A única diferença, então, para o não controlado é a presença do tiristor ao invés do diodo, o que me permite valores diferentes de tensão aplicados a essa carga. No próximo vídeo eu vou explicar esse mesmo circuito com a presença do diodo de roda livre. Um grande abraço e até a próxima!